Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre suculentas que são cultivadas a sol pleno, à meia sombra e à sombra. Hoje eu vou deixar dicas e falar sobre esses 3 tipos de cultivo que são importantíssimos para as nossas suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Quem sugeriu o tema deste vídeo, gente, foi a Tânia. A Tânia tem o Instagram Amor em Latinhas. Ela é lá de Portugal e ela teve essa dúvida de suculentas cultivadas a sol pleno, cultivadas a meia sombra e a sombra. Quais são os tipos de suculentas que a gente pode estar cultivando nesses 3 ambientes e o que seria suculentas, o que seria o sol pleno, o que seria meia sombra, o que seria a sombra. Então hoje eu vou estar deixando dicas para vocês sobre esses 3 ambientes que a gente pode sim estar cultivando as nossas suculentas e mostrar, né, quais são as suculentas que eu cultivo nesses 3 ambientes. Então, gente, suculentas de sol pleno são essas, tá? Sol pleno seria isso aqui, ó. O sol que pega o dia inteirinho, com no máximo ou no mínimo, né? No mínimo 6 horas de sol e no máximo aí 10, quantas você puder der. Ah, se o seu ambiente pega 8 horas de sol, 8 horas de sol pleno. Se pega 10 horas, 10 horas de sol pleno. Então, sol pleno é esse ambiente aonde não tem sombrite, aonde as suculentas pegam sol o dia inteirinho, aonde não tem cobertura, tá? E o sol é direto, não tem nada filtrando nesse sol. Esse sol ele pega diretamente na planta. Isso aqui é um ambiente de sol pleno. E essas que eu estou mostrando para vocês são as suculentas de sol pleno. Na verdade, gente, eu tenho vídeos, né, falando sobre suculentas de sol pleno, mas eu vou estar mostrando algumas aqui para vocês, tá? Ó, exemplo aqui, a letícia. A letícia é uma planta que eu já cultivo a sol pleno há muito tempo, tá? Aqui nós temos esse outro maravilhoso aqui, que é o Sedum morganianum star, gente. Olha que coisa linda. Então, uma planta de sol pleno também, tá? Maravilhosa. Olha que lindão que ele está. Então, nós temos várias plantinhas que podem ser cultivadas a sol pleno. Aqui nós temos a Big Green, é cultivada a sol pleno. Este é o Sedum cuspidatum, tá? A sol pleno. Nós temos outras aqui. O Francesco Baldio cultiva a sol pleno. Ali atrás, a Crassula Fiona também é cultivada a sol pleno. A Lawrence, cultivada a sol pleno. Uma aqui também que precisa de muito sol. Essa menina aqui, se você não der bastante sol para ela, olha, nem adianta, tá, gente? Ela fica muito estiolada. Essa é a Echeveria nixana, também de bastante sol. Aqui nós temos essa Echeveria maravilhosa, a Iceberg, bastante sol. A Angel, bastante sol. Então, né, se você quiser saber mais de mais espécies de suculentas que são cultivadas a sol pleno, é só você visitar a playlist aí do meu canal, que aí você vai encontrar muitas plantas, tá? Muitas dicas de plantas para você. Ó, aqui eu tenho outra lindona também, que é a Echeveria lindisaiana, que quanto mais sol, mais colorida ela fica. E mesmo, gente, essas plantinhas sendo cultivadas a sol pleno, você tem que dar um substrato para elas, tá? Que elas aguentem o período de muita chuva. Porque quando a gente cultiva assim, né, suculentas a sol pleno, direto no tempo, o substrato ele tem que ser bem drenante, senão não vai dar certo, tá? Então, você faz aí uma drenagem pelo menos da metade da lata. E a outra metade, então, você vai colocar o seu substrato. E um substrato, gente... Vocês viram isso? A bagunça? E o substrato, gente... eu tinha que filmar para vocês. Bem drenante, tá? Porque, olha, senão vai chegar a época das chuvas e elas não vão aguentar. E nós temos também, gente, o sol pleno em local coberto, como aqui, ó, aqui na minha varandinha, ó. Né, aqui não chove, só se for chuva com muito vento para pegar, tá? Chuva aqui. Aqui eu controlo as regas. Mas elas também são cultivadas a sol pleno. Por quê? Aqui pega sol de manhã à noite.
De manhã o sol nasce lá, ele vai dando a volta, tá? E então elas estão sempre a sol pleno. Então são suculentas também que pegam muito sol. Aqui as regas eu controlo, elas não pegam água da chuva, tá? Então por isso que elas ficam até mais compactas, né? Aqui elas ficam mais compactas, ficam coloridas, estejam sendo cultivadas lá no tempo, também ficam coloridas. Ó, a gente tem algumas espécies aqui. A Chrysanthemum, ó, só para vocês. Aqui eu tenho uma Derezina, olha que coisa linda, gente, essa Derezina, tá muito bonita. Uma Lovely Rose reversa, uma John Daniel. Aqui nós temos a Echeveria Topsy-Turvy, a Lotus, olha que linda essa Lotus. Aqui nós temos essa lindona aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, é a Blue Apple, também muito bonita. Essa, gente, eu sempre cultivei aqui, que, né, essa lindona, que é a diminuta, a setosa diminuta. Eu acho essas plantas de pelinhos assim na folha, gente, elas são realmente divinas. Olha a beleza dessa planta. Então aqui, tá, é eu que rego, né? Elas não são regadas pela água da chuva, só se eu pegar mesmo, né, o vasinho, quando estiver chovendo, eu levar um pouquinho ali fora para elas pegarem um pouquinho de chuva. Então, esse ambiente de sol pleno, gente, ele tem que ser assim, tá? Se você cultiva suculentas pegando sol do jeito que está aqui, mas são só 4 horas de sol, já não vai ser sol pleno. Tem que ultrapassar as 6 horas de sol diárias, tá? No mínimo, 6 horas de sol diária. Daí, né, daí para cima. Por quê? São suculentas muito resistentes e que precisam de muito sol para ficar compactas, para ficar bonitas. Não, elas não vão ficar assim, tá? Ó, olha que coisa mais linda. Elas não vão ficar bem compactas e bonitas. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra aqui, a Atlantis. Essa eu acho maravilhosa a formação das folhas dessa Atlantis. Eu acho assim divina, ela fica muito bonita mesmo, tá? Aqui eu tenho outra também, essa rubra. Essa rubra aqui é maravilhosa, né? A mina rubra. Olha a cor que fica, gente. Então, para ela ficar assim compacta, colorida desse jeito, ela tem que receber muito sol. Então, ela não vai ficar desse jeito. E meia sombra. O que seria meia sombra? Meia sombra, gente, é o local aonde suas suculentas vão pegar meio período de sol. Então, elas vão pegar até 6 horas de sol. E o outro período, elas vão, né, permanecer na sombra, como aqui, né? Ó, de manhã aqui é muito sol. À tarde, elas ficam nesse ambiente de sombra, mas é uma sombra bem iluminada, tá? Não é uma sombra escura, não é um local também abafado, é um local bem arejado, aonde quando tem um ventinho aqui ventila bastante, pega bastante ventinho, tá? Então, o local de meia sombra seria esse. Meio período até 6 horas de sol, tá? E o outro período de sombra. Isso pode variar, ou de repente pode ser da parte da manhã, ou pode ser da parte da tarde, tanto faz, tá? Aqui elas pegam o sol da manhã. Eu já tenho um outro local que elas ficam de manhã na sombra e à tarde elas pegam muitos. Deixa eu mostrar para vocês a cor que está esse meu Cotyledon pendens. Que coisa mais linda! Então, gente, ele não estaria assim se ele não pegasse sol. Eu consigo cultivar ele agora no inverno, no tempo também, com bastante sol, tá? Já no verão é um pouquinho mais difícil, né? O sol é muito forte. Mas esse ano eu nem coloquei ele no tempo, eu deixei realmente os meus vasos, né? Eu deixei assim, local coberto. Olha que coisa fofinha, gente. De repente você está cultivando a sua suculenta em um ambiente e ela tá adquirindo muita cochonilha, ela tá pegando muita cochonilha, tá dando muita cochonilha na sua plantinha. Então isso quer dizer o quê? Que o local onde você está cultivando ela é um local que tá faltando sol para sua plantinha, tá? Olha que coisa fofinha aqui esse porquinho com a São Luís, gente. Olha isso. Então o que você vai fazer é dar mais sol para sua plantinha. Exemplo, né? Aqui eu tenho, ó, a Super Primavera. Gente, olha isso. E eu já vi, né, pessoas que cultivam essa planta e que ela cresce bastante, ela fica tipo arvoreta, ela vai soltando esses brotos laterais aqui, gente, ó, e ficando realmente divina. Olha que lindo que está.
Essa é uma planta que eu cultivo a sol pleno, ali no tempo. E né, tenho essa muda que eu cultivo aqui, a meia sombra. Ela vai bem nos dois ambientes, tá? Nós vamos ter plantinhas que nos dois ambientes elas vão bem. Nós já vamos ter plantinhas que você vai observar que você vai precisar dar mais sol, né? Elas vão começar a ficar com cochonilhas, elas vão começar a ficar meio fungadas, né? Então esse é um ponto importante, gente, para você saber se a sua plantinha é de sol pleno ou de meia sombra. E para você saber também, de repente, se você está dando a quantidade de sol necessária para sua plantinha que ela está precisando, tá? Geralmente aqui, ó, o meu furfuráceo aqui eu tenho lá no tempo, uma mudinha, e tenho ele aqui a meia sombra, né? Então algumas plantinhas eu cultivo nos dois ambientes, até para ver, né, e depois poder passar para vocês qual é o melhor ambiente para estar cultivando essas lindezas. Claro, a gente tem que sempre estar observando o nosso clima. Se é um clima mais úmido, mais seco, se é um clima de muito sol, muito calor, se é um clima mais ameno, isso tudo vai influenciar no desenvolvimento das suas plantinhas, tá? Aqui a crassula spring spring, na verdade, né? Ó, ela tá começando a florir, gente, olha que coisa linda. Agora é um período que ela tá em pleno desenvolvimento. Aqui atrás, gente, eu tenho o cotiledon papilares. Eu quase não mostro, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa planta. Tem períodos que ela está muito bonita. E tem períodos que realmente, assim, dá dó da bichinha, tá? Principalmente no verão. Agora é um período que ela cresce e fica bonita. Eu cultivo ela só em local coberto. No tempo não dá certo. Ela dá muita ferrugem. Ela dá muita ferrugem e ela perde todas essas bolinhas. Essas bolinhas aqui, gente, ela fica só nos cabinhos. É de dar dó da bichinha, tá? E aqui deu certo, foi um local que eu coloquei ela, esse cantinho aqui, aí ela fica ali atrás, às vezes a gente esquece de mostrar, né? Mas que bom, agora eu tô passando esse feedback para vocês, que quem tem esse cotiledon aí, ó, é dessa forma que eu cultivo que tá dando certo aqui. De repente aí no seu ambiente ela vai melhor, né? No outono e inverno é o período que ela fica mais bonita. E suculentas que são cultivadas à sombra, gente. Bom, sombra é bem difícil, tá? Eu tá abordando esse tema com vocês. Por quê? Eu não tenho suculentas cultivadas à sombra, exceto uma sombra bem iluminada. O que seria uma sombra bem iluminada? Uma sombra que não pega sol, porém ela é muito iluminada, como aqui, ó. Como eu tô mostrando aqui para vocês. Aqui pega sol, tá, gente? Ele pega de manhã. Mas o ambiente seria assim, um ambiente que ficaria o dia, vamos supor assim, ó, ficaria o dia inteirinho assim, nessa iluminação, né? Vocês conseguem entender, né? Porque eu não tenho esse ambiente para mostrar para vocês, então fica difícil, né? Um local que não pegue sol o dia inteirinho. Todas as minhas suculentas aqui no sítio, elas pegam sol. Ou elas vão pegar sol de manhã, ou elas vão pegar sol à tarde. Tanto é que se ela não pegasse pelo menos meio período de sol, essa aloe pink blush aqui não estaria nessa cor. Olha isso, que coisa mais linda. E aqui eu tenho outra também, eu tenho que colocar a identificação dessa outra. Então essa é uma espécie e essa é outra. E aqui eu tenho a aloe, essa é a Hauri, né? Isso, a aloe Hauri. Olha que linda também, ou snowflake, também maravilhosa. Então, elas só estão assim nessa coloração porque elas pegam meio período de sol. Mas vamos supor que eu, né, tivesse um ambiente muito iluminado e que não pegasse sol. De jeito nenhum. Ficasse um ambiente só, né, realmente com o sol filtrado ou um ambiente muito iluminado. Seria esse, tá? Esse seria o local de sombra para as suculentas. Porque sombra total sem muito escuro não vai dar certo. Não adianta, gente, tá? Não adianta, elas não vão se desenvolver. Suculentas, elas precisam sim de muita claridade e algumas elas precisam também de sol. Se elas não tiverem sol, elas não vão se desenvolver. Tá, mas quais suculentas eu poderia cultivar nesse ambiente de sombra bem iluminado? Muito iluminado, né?
Aqui elas estão pegando solzinho, gente. Mas no verão, o que que acontece? Essa bancada aqui, ela não pega sol, tá? No verão, aqui o sol, ele passa por cima, então não chega a pegar sol. O que acontece é de ficar, como eu falei para vocês, ficar um ambiente bem iluminado, porém, não com sol. Então, eu cultivo todas essas aqui, tá? Essas, elas estão sendo cultivadas agora no inverno, com sol, porque o sol aqui é muito fraquinho. Se fosse no verão, eu não conseguiria cultivar aqui, elas iam queimar todas, tá? Eu cultivo muito as ravórtias no inverno, no tempo, eu consigo cultivar, mas no verão eu já tentei e não deu. Elas começam a queimar, elas não se desenvolvem, elas não ficam bem. Então, esse tipo de suculentas aqui que seriam para essa sombra muito iluminada, gente. Uma iluminação assim praticamente o dia inteiro, tá? Bem claro, muito claro, como eu mostrei para vocês ali do outro lado. Então, eu tenho aqui as ravórtias, né? Aqui eu tenho a retusa, aqui eu tenho marumiana, aqui eu tenho, essa é uma gastéria, é a Gastéria gracilis mínima, tá? Aqui eu tenho uma outra ravórtia, a cymbiformis também, tá? Se você mora aí em um local muito quente, lá pro norte, então você vai ter que cultivar essa pegando na sombra direto o dia inteirinho, tá? Ela não vai poder pegar sol, porque senão ela não vai se desenvolver. Aqui eu tenho um sapatinho, gente. A orquídea sapatinho que tá florindo, que eu trouxe aqui pra frente, tá tão bonitinha, né? Então, eu trouxe ela para alegrar aqui na frente de casa. Olha que fofinha. Mas ela também só tá aqui por enquanto, tá? Ela não fica aqui direto, não. Que eu tenho essa outra lindona aqui, que eu tenho que estar colocando a edificação dela, que é uma aloe. Uma aloe. A aloe snowflake, que eu mostrei para vocês outra lá. Essa é uma... Deixa eu ver se eu coloquei a identificação dela aqui. Ah, tá aqui atrás. É um pouquinho diferente, gente. Essa é uma ravórtia coarctata. Também, ó, essa também daria para você cultivar a sombra bem iluminada, tá? Nada de sombra demais, muito escura. Aqui eu tenho essa, é a ravórtia Heivardarte. Olha que linda, gente. Ela fica toda assim, ó, nessas folhinhas pintadinhas. E aqui eu tenho uma gastéria de folhas maiores, ó, as folhas mais largas. Tem que dar uma olhadinha nela. Ah, ela andou dando uma queimadinha, gente, uma queimadinha. Aqui também eu tenho outras aloes, ó. Então, essas, ó, como aqui, né, ó, que já tem uma sombra aqui, ó, um pouquinho de sombra aqui. Deixa eu passar pro lado de cá, como eu não tenho sombra para mostrar para vocês agora. Mas assim, ó, não é uma sombra bem iluminada aqui, e aqui não tá pegando sol. Então, seria isso, tá? Essa seria a sombra para as suculentas. Nada de você colocar dentro de casa ou você cultivar ela num local muito sombreado demais, muito escuro. Porque o que vai acontecer? Elas vão começar a estiolar, elas não vão ficar bonitas. E outra coisa, se você for cultivar elas à sombra, cuidado com as regas. Você vai molhar muito pouco, tá? Você vai observar o tipo de clima seu aí, se é um clima mais úmido, se é um clima mais seco, e você vai fazer uma rega mais espaçada. Dessa forma, você vai conseguir cultivar elas de boa, tá? Se você começar a molhar demais e elas estando em local sombreado, como aqui, ó, se aqui elas pegam o sol, na sombra o dia inteirinho, nunca elas pegam sol aqui, elas ficam o dia inteirinho sem pegar sol, eu vou ter que molhar menos, tá? Menos que lá. Lá tem sol, seca mais rápido. Aqui não tem sol, vai demorar mais a secar. Deu para entender? Deu para entender o que eu quero, né? Que eu tô falando para vocês? Olha que coisa mais fofinha, gente. Essa floração aqui dessa... É tipo uma ripsalis. Olha que coisa fofinha. Então, se eu cultivar elas diretamente na sombra, sem pegar sol, eu vou molhar menos. Eu vou molhar menos que uma planta que pegue sol, tá? Observe bem aí para não dar nada de errado. Então, gente, as suculentas de sombra seriam essas suculentas que são mais verdinhas, as ravórtias, as aloes, tá? Mas cuidado, como eu falei para vocês, nas regas, molhe menos. Essa é uma que também dá, ó. Eu já cultivei ela assim, local onde não pega sol demais, né? Aquela que eu tava mostrando para vocês lá na frente. E fica bem fofinha. Olha que lindinha que ela está. Se você for cultivar
elas na sombra e você for molhar demais, infelizmente você não vai ter sucesso no seu cultivo. Suculentas, elas gostam de água, mas não em excesso. O problema não é você molhar, o problema é o vaso ficar com o substrato úmido por muitos dias. Então, gente, deu para entender esses 3 ambientes, né? O sol pleno, a meia sombra e a sombra. A sombra, na verdade, gente, é uma sombra muito iluminada, não pode ser uma sombra escura, como eu mostrei para vocês ali, né? Uma sombra assim que pegue ela não vai pegar sol, mas é uma sombra muito clara, uma sombra escura. Não coloque suculentas em sombra escura, porque isso não vai dar certo, gente. Elas até você pode cultivar, mas elas não vão ficar bonitas, elas vão começar a ficar doentes, elas vão começar a estiolar, muita cochonilha, fungo, isso tudo vai acontecer, tá? Então, ou suculentas têm que ser cultivadas assim, a sol pleno, tá? Ou a meia sombra, pegando meio período de sol de manhã ou à tarde, ou uma sombra mas muito iluminada, como eu mostrei para vocês, como eu tentei explicar para vocês certinho, que aí sim, vocês vão ter sucesso, aí sim vai dar certo. E as espécies, gente, a gente vai aprendendo, a gente vai assistindo vídeos, a gente vai aprendendo com o cultivo da gente também, né? Porque a gente também aprende sozinha, a gente não aprende só com as pessoas, mas a gente também aprende cultivando. E a gente vai descobrindo o que cada plantinha que a gente tem no nosso jardim requer e precisa. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo um grande abraço a todos. E Tânia, espero eu ter respondido a sua dúvida. Muito obrigado pelo carinho de sempre, Tânia. Muito obrigado pelo carinho de todos que ficaram até agora, né? Até aqui no jardim, né? Prestigiando o meu jardim, prestigiando o vídeo. Eu desejo que Deus abençoe grandemente vocês e o cultivo de vocês. E até o próximo vídeo.